Gente, aqui é Eliane Miranda, mais um vídeo no canal. A paz do Senhor Jesus seja com você, onde você estiver. Seja abundantemente abençoado. Nesse vídeo de hoje, eu venho falar de um testemunho pessoal meu. Pessoal. Algo muito forte. Porque a intenção desse canal é te alertar, é abrir os seus olhos para que você não venha a cair, né, na caminhada da vida. E através da palavra do Senhor, eu sempre procuro respaldo em tudo que eu vou te falar, para que através da palavra de Deus você possa seguir os caminhos do Senhor. Mas antes disso, já te peço para se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar quantas vezes você quiser e meditar. Medite na palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que vai te levar, te elevar para bem mais perto de Deus, de Jesus, nosso Salvador. Amém? Eu vou ler para vocês hoje uma passagem que se encontra em Deuteronômio, capítulo 28, versos 15. Por que eu não vou começar no versos 1? Porque eu falei que era um testemunho pessoal e que eu buscava respaldo na palavra do Senhor para estar passando para você verdades. Então a palavra do Senhor, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então você, tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras, você pode ter certeza, veio direto do trono de Deus. Deuteronômio capítulo 28, versos 15, que diz assim: promessas de maldição. Será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. As crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a perdição, em tudo que puseres a mão para fazer, até que seja destruído e até que repentinamente pereças, por causa da maldade que das tuas obras, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra a que passas a possuir. Até aqui, meu irmão. Todo esse capítulo vem falando de bênçãos e de maldição. Daquilo que você, ouvindo o Senhor, Ele vai te abençoar, e daquilo que você, deixando de ouvir ao Senhor Deus, Ele vai te amaldiçoar. E eu falei para vocês que eu ia falar de um testemunho pessoal meu. No ano de 2008, para ser mais exata, dia 30 de julho de 2008, morreu uma amiga irmã minha. E foi uma morte inesperada que mexeu com muitas pessoas. Mas mexeu tanto que teve um tio dela
que se converteu, que parou de beber, parou de fumar e se converteu. Imediatamente. Mexeu muito comigo, porque eu sempre fui uma pessoa, eu não estava no caminho do Senhor, mas eu sempre tive dentro de mim essa chamada muito forte. Eu não cresci num lar evangélico. Eu venho de um lar onde as pessoas são espíritas. E só tinha eu que não aceitava aquilo. Então, quando criança, eu era muito perseguida por sonhos, por visões. Só que eu não sabia como lidar. Com apenas 4 anos, eu comecei a participar da escolinha bíblica dominical. Que aconteceu algumas coisas e acabou. Eu procurei, então, a igreja católica. Eu não aceitava o que os meus pais faziam. Eu era muito pequena, mas eu não queria aquilo para mim. Aquilo ali não era para mim. Parecia que algo me tirava. Mas Deus me usava, Deus me dava visões, Deus me mostrava as coisas, mas eu sem entendimento e sem ninguém para me ajudar, fui crescendo nesse meio. E quando adolescente, eu ainda tive visões. E essas visões me amedrontavam muito. Eu, quando criança, tinha muito medo de dormir por causa dessas visões, por causa de eu ver coisas. E ninguém me falava como lidar, até porque meus pais não tinham uma visão ampliada disso. E o que aconteceu? Dia 30 de 2018, essa minha amiga veio a morrer. Só que antes dela morrer, ela teve, Deus enviou profetas aqui na terra, 3 pessoas de diferentes cidades, não se conheciam, para dar um recado a ela. E as pessoas falavam que ia acontecer um acidente em Laje, no forró tal, ia acontecer um acidente de tal forma. E aí a terceira pessoa, nesse dia eu estava com ela, a pessoa era cega, estávamos a pé e a pessoa estava de bicicleta, descendo. E quando ela e eu passamos por essa pessoa, uma senhora evangélica, essa senhora pediu para a pessoa que estava guiando a bicicleta parar e pediu para que chamasse a menina, que ela queria dar um recado de Deus. E assim foi feito, a menina foi chamada, foi até a senhora, e a senhora falou com a menina que ia acontecer um fato, se ela não obedecesse Deus, que mudaria, abalaria os 4 cantos de nossa cidade, de nossa pequena cidade. A menina não deu ouvidos. Eu também não. Mas eu nunca fui de debochar de religião de ninguém. Podia até no meu coração, naquele momento, não aceitar, mas eu nunca fui de debochar. E passou-se os dias, e na madrugada, 30 de julho, 4 horas da manhã, aconteceu o acidente fatal, e essa menina veio a óbito. E essa senhora cega, na hora do acontecido, ela viu o homem da capa preta empurrando a menina que morreu em cima de uma placa.
e passando toda essa parte de dor, de luto, né? Passando não, ainda estava nesse momento de luto, muita dor. Eu, dentro do meu quarto, na época eu não falava orar, eu falava rezar. Eu estava rezando e do nada eu era arrebatada e eu estava do lado de cá, de dentro do quintal da minha cerca, e ela do lado de fora. E ela batia na cerca, muito aflita. E eu era transportada para o local do acidente. E nesse lugar eu vi uma moto em alta velocidade, descendo o morro. E era ela quem pilotava. E eu acordava. Aí, na segunda vez, a mesma coisa. Aí, na terceira vez que eu tentei rezar, a mesma coisa. Só que aí veio o tio dela, muito agoniado, do outro lado da cerca. Muito agoniado mesmo. E ele falava, eu não conseguia ouvir. Passou-se algum tempo, essa menina, ela morreu, ela quebrou o pescoço na hora, ela teve traumatismo craniano. E ela ficou com rasgo enorme aqui, que deram pontos. Eu tô falando esses detalhes porque esses detalhes têm tudo a ver com aquilo que eu vou falar para vocês. E ela tava toda machucada, né? Toda machucada. Num certo domingo, numa certa madrugada de domingo, eu comecei a ter um sonho. E o sonho era o seguinte, era como se fosse uma realidade. Ela estava tentando me acordar e ela gesticulava muito, eu estava deitada e ela do meu lado, ela gesticulava muito. E eu falava com ela, falava o nome dela, falava, Valdilene, essas feridas ainda não sararam? Mas como pode ser isso? Já era para ter sarado, menina, você não tá botando remédio, não? E ela gesticulava, e eu não ouvia. E eu falando com ela, mas Valdilene, por que não sarou ainda? Por que não sarou essas feridas? E eu acordei. E quando eu acordei, olhei para um lado, olhei para o outro. E eu fiquei muito assustada, que eu me dei conta que ela já tinha morrido há muito tempo. E eu adormeci de novo. E amanheceu o dia. Só que eu amanheci com uma vontade muito grande de ir para uma cachoeira com os meus filhos. Eu lembro que a vontade era muito forte. E eu pensei o quê? Vou pedir meu pai para levar a gente. Aí eu fui para casa do meu pai e pedi meu pai para nos levar para uma cachoeira, porque eu estava com muita vontade de ir na cachoeira. E meu pai tinha dado derrame há pouco tempo. E aí nós fomos para a cachoeira. E lá foi que aconteceu. O meu filho, meu pai ficou em cima, era um morro muito alto. Ficou em cima, na parte de cima. E eu desci. E minha filha desceu. Minha filha estava brincando num pocinho. Na época ela tinha 8 anos de idade. Ela estava brincando num pocinho de água. Nisso eu resolvi mergulhar. Quando eu mergulhei, a minha filha mergulhou atrás, pensando que eu tinha morrido. E nisso que ela mergulhou, eu não vi.
Eu fui até o outro lado sem ver. E o irmão dela me gritando lá de cima. Só que quando eu saí da água, é que eu escutei ele gritar. E ele gritou: mãe, a minha irmã está afogando. E eu imediatamente pulei aonde a minha filha estava. E ela me puxou, me segurou pela mão e eu segurei ela. Nessa forma aqui, ó, desse formato aqui. E ela me puxou pro fundo. E eu só ia pro fundo, eu não conseguia levá-la para cima, eu só ia pro fundo. E indo pro fundo, eu só vendo água, eu clamei por Jesus. E eu só lembro de ter falado Jesus. E nesse momento alguém veio e me puxou pelo cabelo, puxou as duas, porque eu não larguei, minha filha nem ela me largou. E essa pessoa foi até que ele nos tirou da água e levou a gente para cima. E eu entendo que o que a Valdilene queria me falar desesperadamente ali era que não era, né? Para que eu fosse naquela cachoeira. Porque algo terrível ia acontecer onde ela gesticulava. Mas eu entendo também que Deus, às vezes, tem o seu propósito. Que algumas coisas, às vezes, acontecem para que nós possamos despertar. E o que aconteceu? Uma outra amiga minha me chamou para mim no culto. Eu fui. Eu ainda estava muito abalada pela morte da Valdilene. E eu fui a esse culto. Indo no culto, o pastor fez o apelo. E eu levantei a minha mão, sem mesmo saber direito o que era aquilo. Levantei a minha mão porque meu coração estava ferido demais. Eu precisava de um alívio. Mas eu levantei minha mão e eu aceitei a Jesus Cristo. Só que eu já tinha Jesus. Mas eu aceitei a Jesus Cristo. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu aceitei a Jesus Cristo naquele apelo. Eu aceitei. E o nome do Senhor foi glorificado naquela noite. Louvado e exaltado seja Deus. Louvado e exaltado seja Deus, porque agora vocês vão entender do que eu estou falando. Louvado e exaltado seja o santo nome de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja Deus. Com Deus não se brinca. Não se brinca. Com Deus não se brinca. Nessa noite eu aceitei ao Senhor. Mas o inimigo da minha alma estava ao derredor tentando me tragar. E no outro dia, me bateu uma vergonha tão grande. Irmãos, uma vergonha tão grande. Tudo veio na minha mente que eu não poderia mais usar as minhas roupas, que eu não poderia mais usar os meus shorts, que eu não poderia ouvir mais as minhas músicas, eu não poderia. Então aquilo dentro de mim pesou e eu me arrependi de ter aceitado o Senhor. E eu dizia para todo mundo: é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. E Deus pesou a mão sobre mim. Dali em diante, o que eu li para vocês aqui, em Deuteronômio, capítulo 28, do versos 15 adiante, veio acontecendo na minha vida. Tudo que eu li aqui veio acontecendo. Perdi meu emprego, fiquei encostada, fui cortada, desempregada e passei a dever todos e saí daquela cidade
todos pensando mal de mim. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz: maldito serás ao entrar e maldito serás ao sair. Maldito serás na tua cidade e maldito será nos campos. É a pura verdade. Quando você desobedece ao Senhor, as maldições vêm. Fui acometida de doenças também, está na palavra do Senhor. Fui parar numa cidade e tudo de errado aconteceu. Eu andava pelas ruas, eu via as igrejas evangélicas e eu falava: Senhor, por que comigo? E tudo de ruim ia acontecer e foi acontecendo. E eu volto a repetir: maldito é a tua entrada e maldita a tua saída. Maldito serás na cidade. Maldito serás aonde quer que fores. E foi o que aconteceu. Até quando voltamos novamente. Até o dia que eu tive a oportunidade novamente de me consertar com o Senhor, porque aceitá-lo eu tinha aceitado naquele dia. E Deus jamais deixou de me proteger. Todavia, a maldição se cumpriu na minha vida porque era o castigo. Eu escolhi. Então, muito cuidado com as coisas que você escolhe. Muito cuidado com as coisas que você faz. Não se brinca com Deus. Não se brinca. Hoje você aceita Deus, amanhã você não quer. Não faz isso, pelo amor de Deus. Melhor é você não aceitar. Se você aceitar, seja o que você fez, seja o que você falou. Cumpra-se o que você falou. Agora, se você não aceitar, mas não aceite e no outro dia diga não. Não faça como eu fiz, porque são sofrimentos que você não precisa passar. Deus, às vezes, tem um propósito na sua vida como Ele tinha na minha. Glória a Deus que Ele ainda tinha um propósito na minha vida. Mas quantas pessoas vão embora que não tem a chance ou a oportunidade de se arrepender e serem resgatadas? É o que o Senhor fala em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14. Se meu povo, que chama pelo meu nome, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. É muito sério. Se você aceitou Jesus, não volte atrás. Não seja desviado. Mas se você se desviou, se humilhe perante as potentes mãos do Senhor, porque é assim que o Senhor nos ensina. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos teus maus caminhos e voltar para mim, eu ouvirei dos céus e sararei a enfermidade da terra. Então, meu irmão, minha irmã, eu tive que passar na pele. A mão de Deus pesa. Não adianta o povo falar que a mão de Deus não pesa. As pessoas querem pregar palavras doces. Deus, Ele exorta. E quando Ele exorta, graças a Deus, porque Deus só exorta aquele que ama. Deus jamais vai permitir que você passe por algo se você estiver na presença dEle, diante dEle, com seu coração puro, se você estiver em oração para com Ele. Ele pode até permitir, mas você vai ter entendimento e discernimento, que é propósito de Deus para o seu crescimento. Agora, quando Deus vem com alguma coisa sobre a tua vida, seja para te despertar,
te tirar, te arrancar da mão do inimigo, assim como ele fez comigo, porque eu não vou negar para você, não ter Deus na minha vida doeu demais. Eu estava perdida, nada mais satisfazia. Eu gostava tanto outra vez de rezar, de entrar nas igrejas católicas. Isso não me dava mais prazer. Eu não sentia a presença de Deus. Eu fiz muita coisa errada e Deus se afastou de mim. Mas quando você se arrepende, Deus se volta para você. Isso não quer dizer que você não vai tropeçar. Isso não quer dizer que na sua vida não vai ter problemas. Isso não quer dizer que na sua vida vão ser só coisas boas. Não. Mas isso quer dizer uma coisa: Deus está com você. Deus estava comigo quando eu estava naquele mundo perdida. Quando eu clamava naquelas ruas: Senhor meu Deus, cadê você? Por que eu não consigo, meu Pai? Deus estava comigo. Deus me deu livramentos. Mas Deus, Ele não é Deus de confusão. Deus, desde o início do tempo, aqui quando Moisés tirou aquele povo do Egito, aquele povo tinha uma promessa, 400 anos de escravidão, e Deus arrancou aquele povo do Egito, e eles chegaram de frente do Mar Vermelho e não tinha mais para onde ir. E Deus, em sua infinita misericórdia, falou para Moisés tocar o seu cajado nas águas, e as águas do Mar Vermelho se abriu, e todo aquele povo passou de pé, enxutos. Então Deus, Ele ama o seu povo. Ele me conhece, Ele conhece a minha estrutura, Ele sabe se hoje eu estou falando isso, e o que eu vou fazer amanhã, se eu vou pecar ou não, porque Ele me conhece. E as pessoas, eu não sei o que as pessoas pensam, mas elas devem achar que Deus não sabe o que vai acontecer amanhã. Nada pega Deus de surpresa. Nada que eu fizer vai surpreender a Deus. Deus me surpreende, não eu surpreendo a Deus. Porque Deus sabe, foi Ele que me criou. Ele tem toda a minha vida nas palmas da mão dEle. Então, quando eu voltei e eu decidi a servir esse Deus, eu entendi muitas coisas. E eu busquei. E é por isso que eu digo a você, quando você está meditando, quando você está orando, Deus, Ele te respalda. Quando você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. Não se afaste da presença do Senhor por coisas mundanas. São passageiras. São coisas que te deixam feliz agora, mas depois se acaba. Vem turbulência, vem ventos contrários, vem. Mas você tem um Deus. Tem o vale. De repente você está num vale e nem sabe por quê. E você está passando por esse vale e está doendo demais. Não se afaste de Deus, não desista de Deus, porque Deus é com você dentro desse vale. Não se afaste de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus tem um propósito em todas as coisas. Se você está neste vale, é porque Deus tem um propósito para você neste vale. É porque o teu testemunho vai ser grande neste vale. Então, não tente se desviar. Não tente, não desanime, não pare. Nunca pare diante do teu vale, diante do teu deserto. José foi jogado numa cisterna, foi vendido como escravo, mas ele nunca desistiu de Deus. Daniel foi jogado na cova de leões porque orava 3 vezes ao dia, mas ele nunca desistiu de Deus, e Deus foi com ele. Deus foi com José, tanto que José foi governador do Egito. Deus foi com Daniel, fechou a boca dos leões, e Daniel saiu vivo.
E ali foram jogados todos aqueles que falaram de Daniel para o rei. E os leões os comeram. Deus tem um chamado na sua vida. Deus, Ele tem um chamado na tua vida. E às vezes está na tua cara, mas você não vê. As pessoas falavam comigo: você é missionária, você é missionária. E um profeta só falou que eu seria missionária. E as pessoas falavam: você é missionária, você é missionária. As pessoas falavam e falam: você é missionária. Mas eu falo assim: Senhor, como é que eu vou ser? Como é que eu vou falar? Porque, meu Deus. Aí um pastor mandou para mim em Isaías 61. E foi uma coisa que abriu muito os meus olhos. Isaías, versículo 61, capítulo 1. Isaías, capítulo 61, versos 1. E depois disso, Deus trouxe à minha memória todas as vezes que Ele me deu mensagens dentro de